O ministro Luiz Fux tomou posse como presidente do STF nessa quinta-feira. Em seu discurso, Fux afirmou que o STF assumiu um protagonismo deletério. O ministro disse: alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o poder judiciário. O ministro lembrou que o Supremo brasileiro é uma das cortes que mais julga no mundo, mas afirmou que isso não significa que o tribunal julga bem. Ainda bem que ele disse isso, né? Senão ninguém teria reparado, e é claro que eu estou sendo irônico. O ministro Marco Aurélio Mello recomendou a Fux julgamentos sem coloração política. Marco Aurélio defendeu que a sociedade não espera deuses, mas sim juízes. Tem esse trechinho do Marco Aurélio aí, produção? Então pode soltar. Busca-se juízes e não semideuses encastelados em torre de marfim. O judiciário não pode se fechar em torno de si mesmo, omitindo-se, furtando-se de participar dos destinos da sociedade. O magistrado deve ser sensível ao cotidiano da comunidade em que vive, mas sem fazer concessão ao que não é certo. Muito bem, tá aí o Marco Aurélio Mello. Aliás, eu não posso deixar de comentar que esse discurso, apesar de ser importante reforçar esse tipo de coisa, principalmente no Supremo Tribunal Federal, vale destacar que é muito fácil discursar contra abstrações, julgamentos de coloração política. Parece aqueles políticos cheios de telhado de vidro, cheios de investigação e tal, mas que dá lá o discurso contra a corrupção. A corrupção é aquela abstrata, né? Porque na hora que aparece o corrupto, na hora que aparece a sujeira daquele político, daquele grupo, dos seus aliados, aí faz de tudo para blindar, faz de tudo para proteger, começa a abandonar pautas anticorrupção que antes defendia. Então isso tem sido muito comum. Muitos anos atrás eu escrevi um artigo crítico sobre uma manifestação, muito antes das manifestações pelo impeachment da Dilma, que era uma manifestação de todos juntos contra a corrupção. E eu falava, olha, é melhor que a manifestação tenha um alvo em termos de qual é o político que está sendo mirado aí pelos manifestantes, porque senão vai todo mundo para a rua gritar contra uma abstração, contra essa palavra que está lá no dicionário, corrupção, e aí os próprios corruptos vão atrás e dizem que são contra a corrupção. Então, ministro do Supremo Tribunal Federal falar que não quer julgamento com coloração política é muito fácil. Agora, tem que mostrar isso com argumentos técnicos, com coerência, né, em relação às suas próprias decisões passadas e punir aqueles que realmente cometeram crimes, em vez de zelar aí por uma impunidade que a gente tem visto no Brasil. Muito bem, então o Marco Aurélio falou aí que a sociedade não espera deuses, mas sim juízes. É isso que a sociedade espera mesmo, e tem muito ministro do Supremo Tribunal Federal posando aí de Deus e acusando os outros da sua própria parcialidade, da sua própria suspeição, né? E em nome do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desejou sucesso ao novo presidente do STF. Ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro fez uma surpresa e compareceu a uma homenagem ao ministro Dias Toffoli, na última sessão dele como presidente da corte. Eu já vou dizer se isso é um motivo para se comemorar ou não. Bolsonaro elogiou a atuação do ministro e ressaltou a importância de suas decisões monocráticas. Solta aí, produção. Eu quero confessar que estou emocionado em ocupar um lugar de destaque à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, nesse recinto que é um verdadeiro santuário para a justiça brasileira. Dizer-lhe que em muitos momentos, quando o chefe do Executivo procurou o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes em decisões monocráticas, Vossa Excelência muito bem nos atendeu. Em outros momentos, até nos surpreendeu com a sua capacidade de se antecipar a problemas e já apresentar a solução antes mesmo que o procurássemos. Olha só o presidente Jair Bolsonaro falando que Vossa Excelência, o Dias Toffoli, em decisões monocráticas, nos atendeu. E é verdade, atendeu a família Bolsonaro
quando ele fez plantão durante o recesso judiciário, suspendeu, estava falando disso ontem, todas as investigações do país baseadas em dados do COAF, como a investigação a respeito do próprio Flávio Bolsonaro. E enquanto segurava a investigação sobre o filho 01 do Jair Bolsonaro, ele foi blindado pela família Bolsonaro, que fez campanha contra a criação da CPI da Lava Toga. Então vejam aí essa parceria entre Jair Bolsonaro, toda a família, na verdade, e o Dias Toffoli sendo aí consolidada com esse vídeo definitivo. Aliás, Bolsonaro apareceu lá de surpresa, no meio do discurso do Alexandre de Moraes, né, mostrando aí toda essa promiscuidade entre o poder executivo e a mais alta corte do poder judiciário. De acordo com a época, Bolsonaro pode nomear a filha de Gilmar Mendes, Laura Schertel, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A revista afirma que o nome dela foi levado por congressistas a Jair Bolsonaro, responsável por fazer a indicação. Pois é, lembrando que o Bolsonaro já nomeou José Levi, que é marido de uma assessora do Gilmar Mendes. Então, cadê aquele pessoal da militância virtual bolsonarista que estava tirando fogos contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, estava atacando o ministro, fazendo ameaça? Agora está vendo aí o Bolsonaro pianinho, parceirão dos ministros do Supremo, falando até que o STF é um santuário da justiça. E quem é que estava falando a respeito disso tudo, dessa proximidade, dessa aliança? Éramos nós, eu aqui, o antagonista, a Cruzoé, que apontou lá esse movimento de aproximação no começo do segundo semestre de 2019, principalmente, e todas as decisões que foram tomadas desde então apenas confirmaram aquilo que a gente noticiava e comentava. E ontem à noite a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Luiz Edson Fachin do STF que reconsidere a decisão que impediu o compartilhamento de dados entre a Lava Jato e a PGR. Na petição, o vice-procurador-geral Humberto Jacques de Medeiros pede que Fachin leve o caso ao plenário do Supremo. O vice-procurador-geral também defendeu, olha só, a manutenção do foro privilegiado para casos de mandato cruzado, em um documento enviado à ministra Rosa Weber. A questão que hoje divide os ministros do Supremo consiste em saber se uma investigação relacionada ao mandato de um deputado deve descer para a primeira instância quando ele se elege senador, por exemplo, ou se deve permanecer no Tribunal Superior. O entendimento favorável à manutenção do foro beneficia diretamente o senador Flávio Bolsonaro na investigação sobre o esquema de desvio de dinheiro público na Alerj, porque o Flávio era deputado estadual. Em julho, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu que Flávio tinha direito ao foro, mesmo não estando mais no cargo. Jacques pede que Rosa Weber reconsidere a decisão que mandou para a primeira instância a investigação aberta recentemente sobre o senador Márcio Bittar, por suposto desvio de cota parlamentar quando era deputado federal. Eu vi no dia que saiu essa decisão da Rosa Weber e pensei, olha, que bom que a Rosa Weber está mandando descer esse caso, porque o Márcio Bittar mudou aí, de mandato e os fatos investigados se referem ao mandato anterior. Portanto, pelo menos uma ministra no Supremo Tribunal Federal está sendo contra o foro privilegiado retroativo, que é exatamente aquilo que o TJ do Rio deu para o Flávio Bolsonaro. Mas vejam como a PGR bolsonarista, a PGR comandada pelo Augusto Aras, está lutando para manter o Flávio Bolsonaro devidamente blindado.